para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins, eu sou consultora de beleza Natura Diamante, sou empreendedora e criadora do curso Empreender Começando do Zero. No vídeo de hoje, respondendo a mais uma caixinha que foi deixada lá no meu Instagram, eu vou falar sobre fluxo de caixa. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá bem legal. Inclusive, já chega deixando o like, né, bonita? Que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clica aqui também no botãozinho vermelho, se inscreve para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e me acompanhe lá no Instagram, @barbara.rmartins, se você quer participar das futuras caixinhas, tá? Toda semana eu tô fazendo caixinha e vai ser muito bom ter você por lá. Então vamos lá. Fluxo de caixa. Eu costumo falar muito sobre isso com as minhas alunas, porque o fluxo de caixa, ele é o oxigênio do negócio. Eu sei que muitas pessoas vão discordar. Muitas pessoas vão dizer, Bárbara, o mais importante dentro do negócio é fazer vendas. E aí, eu, com a minha experiência, que já tive loja física, que trabalho hoje em dia na internet, eu vou discordar de você e eu vou te provar nesse vídeo que a gestão dentro do seu negócio, ela é mais importante que as vendas que você faz. Bárbara, como assim, mulher? Por quê? Gente, é o seguinte, o fluxo de caixa é a gestão do seu dinheiro, é tudo que você vai fazer para gerir as finanças do seu negócio. É isso aí que você vai aprender quando você faz um bom fluxo de caixa. E ok, se você faz um bom fluxo de caixa, você vai administrar R$10, R$100, 1.000, 10.000, 100.000, ok? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo como comecei com R$100 e me tornei uma empresária de sucesso. É porque eu administrei bem R$100, o que me proporcionou a hoje ter faturado mais de 100.000. Agora, se eu não sei, gerir R$100, eu não vou saber gerir 1.000, quiçá R$100.000. Então eu vou fazer aquele famoso ditado do nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Agora, se eu vendo pouco, pega a visão junto comigo, preste bem atenção no que eu tô falando agora. Se eu vendo pouco, mas esse pouco que eu vendo eu sei administrar bem, ele vai crescer. Eu tive várias alunas no meu curso que entraram nível semente, acabaram de se tornar consultoras da Natura e já adquiriram o meu curso. E elas começaram vendendo pouco. Mas eu sempre fui muito honesta quando eu conto sempre nas minhas turmas que essas alunas obtiveram um resultado infinitamente maior do que as alunas nível diamante que chegaram no curso endividadas. Por quê? Porque vender por si só não vai construir um negócio. Você ser boa vendedora é muito diferente de você ser uma excelente empreendedora. Eu já conheci várias pessoas que vendem absurdamente bem, vendem muito, mas vendem para os outros. Porque se ela precisar vender para ela e gerir um negócio, ela não tem essa competência. Então é muito fácil, eu já até gravei um outro vídeo aqui no canal que eu falei, você é empregada ou é patroa dentro do seu negócio? Ok, se você quer ser empregada, você vai pegar revista, você vai oferecer para todo mundo, você vai vender, tirar seus 30%, você trabalha para a marca. Agora, quando você vai lá e compra no seu espaço digital, quando você vai lá, aproveita o cupom de desconto da Bárbara de 24%, compra um rolon a R$10 e depois você vende esse rolon por 20, você não é empregada, você é empreendedora, você investe, você sabe gerir, precificar, dar saída, gerir o seu fluxo de caixa e você começa a ver o negócio crescer. Estão entendendo? Pegou a visão do que eu tô querendo dizer? Então, o fluxo de caixa bem feito é o coração do negócio. E o que seria esse fluxo de caixa bem feito, Bárbara? Vou te falar agora. Primeiramente, organização de tudo que entra e sai. 10 centavos que entrou, que saiu, vai estar registrado. O caixa, ele não existe o caixa que não é perfeito. O caixa tem que bater com perfeição. Se você contou o dinheiro e lá no caixa tá um valor diferente, seja 10, 15, 20 centavos de diferença, não tá perfeito.
E no caso do caixa, não pode ter aquilo de o feito é melhor que perfeito. Isso não vale, essa regra não existe para um caixa. O caixa, ele precisa bater. Então você tem que ter perfeita organização de tudo que entra e tudo que sai. As saídas incluem boletos, prolabore e gastos extras. O que é cada um desses? Boletos, tudo aquilo que você gasta para adquirir aquela mercadoria, estocar e na gestão de mercadoria bem feita dar saída. Prolabore, é tudo aquilo que você tira como renda, como salário pelo seu trabalho que você está prestando ali dentro do seu negócio autônomo. E por fim, as saídas extras, que são um laço que você compra, uma sacola que você manda fazer, um cartão de visita, um curso que você investe na sua área para que você aprenda mais. Tudo isso são saídas extras. Então isso tem que estar detalhado nesse fluxo de caixa, viu, bonita? Tudo muito bem detalhado. Outra coisa, o fluxo de caixa, ele sempre, minhas alunas sabem disso. Se tem aluna aqui, dá um oi no comentário para eu saber. Minhas alunas sabem disso, que o fluxo de caixa, ele sempre precisa ter uma reserva emergencial. Não existe empreendedor que sobreviva no mercado se ele não tem reserva. Chega uma pandemia, quebrou vários. Principalmente os micros, que somos nós, microempreendedores, que não somos donos de nenhuma Casas Bahia. Bonita, se você não tiver reserva de dinheiro, você tá com o revólver apontado pro pé. A qualquer momento o tiro sai. Então, a reserva emergencial é pra quê? É pra você ficar pegando pra pagar seu boleto todo mês? Não, é reserva emergencial. É quando não tiver outra saída, quando você não conseguir dar os seus pulos, você sabe que tem aquele dinheiro ali escutando a conversa. E existe um outro tipo de reserva, que é a reserva mensal, é aquela reserva que você todo mês vai tirar. Ah, eu vou comprar um celular, então eu sei que lá na reserva mensal eu posso contar para pagar aquele celular. É um dinheiro que todo mês você vai pôr ali para ter uma finalidade específica. Ó, todo mês eu vou pôr 50 reais e no final do ano eu vou comprar um celular, eu vou comprar uma impressora, eu vou comprar uma prateleira, eu vou fazer uma placa para minha loja, enfim. Essa é a poupança onde você tá sempre ali retirando, diferente da poupança emergencial. Então, gente, isso tudo que eu tô falando aqui, de forma muito rápida, porque para resumir tudo isso em 10 minutos é muito complicado. No meu curso eu tenho um módulo completo sobre gestão de caixa, um módulo completo sobre a gestão do seu dinheiro, sobre as finanças do seu negócio. Várias alunas que entraram endividadas no curso saíram com boletos pagos, com tudo certo. Por quê? Porque o fluxo de caixa bem feito é o oxigênio do seu negócio. Não adianta vender bem, vender muito bem e não gerir o que você vende. Você não vai nem ver o dinheiro dessas vendas, porque você vai vender e no final do mês você vai falar, não vi dinheiro, só trabalho para pagar boleto, vendi horrores esse mês e nem consegui pagar todos os meus boletos, cadê o dinheiro? Eu escuto isso todos os dias. Eu tenho quase 60 mil pessoas que me acompanham aqui no YouTube e lá no Instagram, e eu escuto isso todos os dias. Então, bora mudar essa realidade, fazer um fluxo de caixa bem feito, ver o seu dinheiro, tirar o seu prolabore. E me aguardem que dia 20 de março tem lançamento das vagas para minha turma, a primeira turma de 2021, e eu quero muito conseguir ajudar você aí no seu negócio. Vamos mudar essa realidade, vamos aprender a fazer um bom fluxo de caixa e finalmente ver dinheiro, né? Ver o sucesso do nosso negócio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí pra mim o seu like e a gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Um beijo enorme, tchau, tchau!